Se 12 operários levam 18 dias para realizar determinado trabalho, quantos operários realizarão esse mesmo trabalho em 6 dias? Então, vamos marcar as informações. Olha só o jeito que fica pela regra de 3 simples. Se 12 operários, eles levam 18 dias para realizar determinado trabalho. Ah, professor, tem que escrever que operários, tem que escrever que dias? É bom, porque para você não errar a regra de 3 simples, você tem que ter unidade abaixo de unidade, e essa unidade deve ser a mesma. Então, quantos operários? Então, a minha incógnita, ela está aqui em operários. Quantos operários realizarão este mesmo trabalho em 6 dias? Beleza? Como que eu montei aqui a regra de 3? Informação embaixo de informação, unidade embaixo de unidade. Agora eu tenho que analisar o que aconteceu com as grandezas. O que eu fiz com a quantidade de dias? Eu aumentei ou eu diminuí? Diminuí. Se eu diminuir a quantidade de dias, agora você tem que pensar. Vamos lá. Se 12 operários, imagina que esse determinado trabalho é construir um muro. Se 12 operários levariam 18 dias para construir um muro, e eu quero que este muro seja construído em 6 dias, eu preciso de mais operários ou de menos? De mais. Então, como uma grandeza caiu e outra grandeza aumentou, trata-se de grandezas que são inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, aqui que vem talvez uma novidade. Geralmente vocês estavam acostumados a chegar na regra de 3 e multiplicar cruzado. Mas quando são grandezas inversamente proporcionais, a gente não multiplica cruzado. Você multiplica o de baixo vezes o de baixo e você multiplica o de cima vezes o de cima. Se eu fizer essa multiplicação, olha só, 6 vezes x, que número que eu encontro? 6x. Igual 12 vezes 18, vou lá no meu rascunho, 18 vezes 12. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, aqui dá 6, aqui dá 11, aqui dá 2. Deu 216. Esse 6 que está multiplicando, eu passo para o lado de cá dividindo. Então, x será igual a 216 dividido por 6. Vou lá e faço essa divisão. 216 dividido por 6. 6 vezes 3, 18. 21 menos 18 sobra 3. Abaixo 6 vai dar exatamente vezes 6. Menos 36, 0. Então, eu encontro que x é igual a 36. 36 o quê? Como a minha incógnita estava abaixo de operários, essa minha resposta é 36 operários. Agora, pessoal, analisa a resposta. Se eu falar para você que com 12 operários eu conseguiria construir este muro em 18 dias, e se eu quiser que seja construído em 16 dias, ou seja, em menor quantidade de tempo, eu preciso de 36 operários, ou seja, de mais operários. Faz sentido? Faz sentido. Agora, olha só, se você errar e você esquecer que a multiplicação desse jeito, o que você ia encontrar? Se você vem aqui e multiplica cruzado, você vai fazer 18 vezes x, 18x, igual a 6 vezes 18. Quanto que dá 6 vezes 18? 18 não, né? 6 vezes 12. 6 vezes 12 dá 72. Alguém confere para mim? 72. Aí você ia pegar esse 18 que estava multiplicando e ia passar para o lado de cá dividindo. Quanto que dá 72 dividido por 18? 4. Agora, olha só a sua resposta. Faz sentido sua resposta ser 4 operário? Se 12 demora 18 dias para construir um muro, se você quer que a construção seja mais rápida, você precisa de menos, de menor quantidade de operários? Não faz sentido. Por isso que essa resposta ela está errada. Só se os caras forem os bichão mesmo. Uma empresa tem 750 funcionários e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Então já posso escrever essa primeira informação. Para 750 funci, as marmitas durariam 25 dias. Se a empresa tivesse mais
500 empregados, mais 500 empregados, então se eu pego 750 funcionários e somo com 500, quanto que resultaria? 1.250 funcionários. Se fosse essa quantidade de funcionários, aquela quantidade de marmitas já adquirida seria suficiente para quantos dias? X. Então vamos analisar o que aconteceu com a quantidade de funcionários. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se eu já tinha uma quantidade de marmita pré-comprada, pré-estabelecida para aquela quantidade de dias, vamos pegar um exemplo mais próximo do nosso cotidiano. Você foi lá para o churrascão de domingo e você comprou 2 caixinhas de cerveja, porque só ia estar você e mais 2 tios teus para tomar cerveja. Aí, de repente, um tio seu vem e traz mais 4 sapos. A cerveja vai durar a mesma quantidade de tempo ou vai durar menos tempo? Menos tempo. Então, ó, se a marmita era suficiente para 25 dias e aumentou a quantidade de funcionários, não vai durar essa quantidade de dias, vai durar uma quantidade de dias menor. Então, como uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, novamente, trata-se de grandezas inversamente proporcionais, ok? Se é inversamente proporcional, como que eu faço a multiplicação? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1.250 vezes x, 1.250. X, 750 vezes 25, vou para o rascunho. 750 vezes 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Então, aqui dá 0, aqui dá 5, aqui dá 7, aqui dá 8, aqui dá 1. Então, 18.750. 1.250 está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo. Então, 18.750 dividido por 1.250. Como lá nas vezes na prova, no concurso que você for fazer, você não vai ter calculadora, é bom saber fazer essa matemáticazinha básica, né? Então, a continha que eu tenho que fazer ali é de 18,75 dividido por 125. Aqui dá para fazer vezes 1. 125 vezes 1, 125. 7 menos 5, 2. 8 menos 2, 6. Abaixo aqui, o 5. Aqui vai dar exatamente vezes 5. Menos 625, 0. Então, logo, a resposta que eu encontrei, o meu x, ele vale 15. Mas o que significa esse 15? Como a minha incógnita estava abaixo de dias, a marmita durará apenas 15 dias. No sítio de Antônio, o abastecimento da água é feito por meio de uma cisterna. Quando cheia, a cisterna é suficiente para abastecer a casa por 128 dias, com um consumo médio diário de 125 litros de água. Então, já vamos escrever essas informações. Se tiver um consumo médio de 125 litros de água, como é diário, a quantidade de litros de água por dia. Vocês concordam? Com este consumo aqui, a cisterna consegue manter a água da casa por 128 dias. Beleza. Aí pergunta, a cisterna pode abastecer a casa de Antônio por quantos dias, no máximo, se forem consumidos 200 litros de água por dia? Então, vamos analisar. O que aconteceu com a quantidade de litros de água consumida por dia? Aumentou. Se eu aumentar o meu consumo de água, imagina que é a água da caixa. De repente, acabou a água da rua, só tem água da caixa. Eu tenho ali um certo consumo diário. Se eu aumentar esse meu consumo diário, aquela quantidade de água vai durar a mesma quantidade de dias previsto ou vai durar menos dias? Menos dia. Então, trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. Se é uma grandeza inversamente proporcional, o que eu vou fazer? O de baixo vezes o de baixo e o de cima vezes o de cima.
200 vezes x, eu encontro 200x. Igual 125 vezes 128. Vamos fazer as continhas. Vai que no concurso vocês estão lá sem calculadora. Tem que saber fazer. Então, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Coloca um mais. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com o que foi 5. 2 vezes 1, 2. Agora eu coloco 2 mais. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. A minha soma resultará em 0. 4 mais 6, 10, vai 1. Aqui, 8. Aqui, na verdade, eu tenho 6, né? 6 com 6, 12. 12 com 8 dá 20. 2, 4, 6. E aqui, 1. Então, a minha resposta deu 16.000. Esse 200 que está multiplicando passa para o lado de cá dividindo. Então, 16.000 dividido por 200. Então, x será igual. Aqui eu também posso fazer minhas malandragens. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. E pronto, ficou ali uma divisão bem tranquila de ser feita. 16 por 2 eu sei que é 8. Quantos zeros sobrou em cima? 1. Então, duraria apenas 80 dias. Novamente, fazendo aquela análise, faz sentido eu falar que se eu aumentar o consumo diário, a quantidade de dias que durará será menor? Sim, faz sentido. Então, minha resposta está correta. A cana-de-açúcar é uma fonte de energia utilizada em alguns casos na substituição de petróleo. A energia contida em 5 toneladas de cana-de-açúcar equivale a 6 barris de petróleo. Então, vamos escrever aqui, 5 toneladas de cana-de-açúcar, né? Equivale a 6 barris de petróleo. Quantos barris, então minha incógnita está no barris, de petróleo equivalem a 15 toneladas de cana-de-açúcar? Então vamos lá, o que eu fiz com a quantidade de cana-de-açúcar? Se eu aumentei a quantidade de toneladas de cana-de-açúcar, a quantidade equivalente de barris será maior ou menor? Então também vai aumentar. Então, como as duas aumentou, trata-se de uma grandeza diretamente proporcional. Como é uma grandeza diretamente proporcional, posso multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 6 vezes 15, então vamos lá, 15 com 15 dá 30. 30 com 30, 60. Com 30, 90. Então, 5x igual a 90. X vai ser igual a 90 dividido por 5. Então, encontrarei que o meu x vai ser igual a 90 dividido por 5. Dá para fazer aqui no cantinho a continha rapidinho. 5 vezes 1, 5. 9 menos 5 sobra 4, abaixo 0. Dá para fazer 5 vezes 8. Menos 40, 0. Então, encontro como resposta x igual a 18. 18 o quê? Barris. Vamos pegar esse 13 aqui então. Uma equipe de 25 pessoas demora 36 dias para reflorestar uma área devastada. Vamos escrever isso. Então, uma quantidade de 25 pessoas demora 36 dias para reflorestar uma área devastada. Quantas pessoas, então minha incógnita está abaixo de pessoas, com esse mesmo rendimento serão necessárias para reflorestar essa mesma área em 12 dias. Então vamos lá, o que eu fiz com a quantidade de tempo disponível para esse reflorestamento? Diminuir. Para conseguir executar um trabalho em menos tempo, eu preciso de mais pessoas ou menos pessoas? Mais pessoas. Então trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. Como que resolvemos? Esse vezes esse vezes esse. 12 vezes x, 12x. 36 vezes 25, vamos para o rascunho. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Mais 2 vezes 6, 12.
2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 9. Então, encontro 12x igual a 900. Vamos conferindo aí os cálculos. X igual a 900 por 12. Então, x será igual, vamos lá para o rascunho, 900 por 12. Dá para fazer 12 vezes 2 dá 24, vezes 4 dá 48. Acho que vai ser vezes 7. Vamos ver. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Isso. Então, vezes 7 dá 84. 90 menos 84, sobra 6. Abaixo 0. 12 vezes 5 é exatamente 60. Menos 60, 0. Então, minha resposta é igual a 75 pessoas. Olha o jeito que esse resultado é bacana para a gente entender também. Qual foi a taxa que isso aqui diminuiu? Não diminuiu para 1/3 a quantidade de dias? Diminuiu a 1/3. Se diminuiu a 1/3, a quantidade de pessoas triplica. Se um dividiu por 3, o outro multiplica por 3. Porque elas são inversamente proporcionais. Uma fábrica de automóveis atende uma encomenda em 27 dias, trabalhando nos turnos da manhã e da tarde. Então, beleza. Trabalhando nos turnos da manhã e da tarde, são quantos turnos? 2. Então, trabalhando 2 turnos, eu consigo atender uma encomenda em 27 dias. Se forem trabalhados 3 turnos, mantendo a mesma produtividade, em quantos dias a fábrica atende essa encomenda? X. Então, vamos lá. O que eu fiz com a quantidade de turnos? Aumentei. Para que eu aumento a quantidade de turnos? Para fazer o produto em menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, 3 vezes x, 3x. 2 vezes 27, 54. 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu encontro que o meu x será igual a 54 dividido por 3. 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Abaixo 4. 3 vezes 8, 24. Menos 24, 0. Então, x é igual a 18. 18 o quê? Como está abaixo de dias, 18 dias. E assim finalizamos essa resolução de exercícios de regra de 3 simples.